Então veja, é, é nesse sentido, e aí eu vou até voltar aqui, que a gente tem essas características. O que é que quer dizer exterior, geral e coercitivo? O fato social, essas instituições sociais, essa realidade que já está dada, ela não é intrínseca a mim, ela não é subjetiva, ela não é interior, ela é exterior. Ou seja, as instituições, a família, a educação, é algo que é exterior ao meu ser, é exterior ao indivíduo, é exterior ao que o indivíduo é. E por isso que ela é coercitiva. O que é coercitir, essa coerção? Ela vai, de alguma forma, se impor ao indivíduo. Ó, é assim que você deve ser, é assim que você deve se comportar em sociedade. O fato social ele já determina, porque já existe uma consciência coletiva que já estabeleceu as regras sociais da qual eu tenho que me adequar. Nesse sentido, ela é coercitiva. E também ela é geral. Por que ela é geral? Porque isso é válido para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer idade. E independente do que eu seja, independente da classe social. Claro que a gente sabe que existe as desigualdades sociais, a gente sabe que existem as regalias, a gente sabe que dentro de todo esse contexto que a gente vive hoje de configuração política, sempre há direitos que são lesados, há uma classe que se sobrepõe a outra, mas nesse sentido aqui, a ideia de família, a ideia de educação, as leis que existem, pelo menos em teoria, são para todos. Todos devem se submeter a isto. Então, veja, é exterior, porque ela não está no interior do indivíduo. Eu não nasço com os fatos sociais inatos, mas quando eu nasço, eu já nasço numa sociedade configurada pelos fatos sociais. Então, ela é exterior ao indivíduo. Ela é coercitiva, porque eu preciso me adequar, o indivíduo precisa se adequar a essa sociedade. E ela é geral porque isso vale para todos, em qualquer lugar, em qualquer época, seja ele lá o que for, independente da função que ele exerce, independente do seu trabalho, enfim. Nesse, nesse sentido, os fatos sociais ele tem essas três características básicas. Como eu identifico um fato social, ele precisa ter esses três pontos, tá ok? Vamos lá. Tem uma questão muito interessante que vai surgir aí e que geralmente o pessoal utiliza muitas vezes até para debates, a questão da redação. Hoje em dia, o pessoal aproveita muito esses conceitos de fato social, mas também esse conceito de suicídio que está aqui como um fato social para discutir, inclusive, em termos de redação do Enem. Porque o suicídio ele é um fato social. Ele não é uma instituição. Ele não é uma instituição. Mas ele vai perceber que o que leva um indivíduo a cometer o suicídio, que inclusive é tema de uma das suas obras de mais repercussão, são condições exterior a ele. São condições, seja ela de sofrimento, de perturbação, são condições dadas nessa sociedade, nesse modelo de configuração social, que coage o indivíduo, seja ele quem for. Então veja bem, nós temos aqui, só voltando essas três características. O que é que faz um indivíduo, por exemplo, a cometer suicídio? Não é algo que parte dele, uma vontade dele, mas é algo exterior a ele. São as condições na qual ele vive, são as imposições da sociedade, são os problemas que ele tem ali, sociais, que vai coagi-lo a tomar determinada atitude. E isso independe de quem for, ou seja, é um fato exterior, coercitivo e geral, certo? Então ele vai enquadrar o suicídio aí, como um suicídio,
dentro dessa perspectiva de um fato social. Aí é que vocês estão observando o crime. Por que eu coloquei isso aí? Quando alguém comete uma infração, um crime, um delito, e nem mesmo precisa chegar a ser um crime, mas, por exemplo, se eu fujo um pouquinho do padrão estético ou ético de, sei lá, do modo de comer, do modo de se vestir, é, do modo de fazer alguma coisa, que é diferente, que diverge daquela cultura, que diverge daquela forma do que a maioria faz, então isso não é olhado com bons olhos. O pessoal olha assim, ih rapaz, isso aí não está muito legal, isso não é desse jeito, e aí automaticamente você já é discriminado, recriminado, você já é coagido de alguma forma, ou se de fato foi um crime, foi um delito, você vai sofrer uma punição por isso, entende? Então, o crime, o delito, a fuga da regra, a fuga da norma, ela tem que ser punida, certo? Que é para justamente manter a ordem social. Lembrem que para uma sociedade progredir, ela precisa estar ordenada. A ordem leva ao progresso. Lembre-se que Durkheim ainda está dentro dessa perspectiva positivista, certo? Tanto de organização social, como uma ideia também de progresso social, certo? E porque ele era funcionalista, eu espero que vocês tenham entendido. Porque cada instituição ela tem uma função. E quando isso ordenado dentro de uma sociedade, a sociedade ela vai se configurando, ela vai se organizando e vai progredindo de modo que os indivíduos que nascem nessa sociedade, ele precisa ser educado e para entender como essa sociedade está organizada e reproduzir essa forma de organização social. Caso ele fuja disso, ele vai ser punido. Então, nós temos aí a essência do pensamento desse grande sociólogo, que é o Durkheim. Então, só voltando aqui para vocês, fazendo esse resumão geral, né? Vimos um pouquinho de Durkheim. Uma das suas grandes obras, a gente sabe que é o método sociológico. Esse método vai ter a ver justamente com o que a gente analisou agora, os fatos sociais. Ele está aí junto com Karl Marx e Weber como um dos principais camaradas aí do pensamento clássico sociológico, positivista, funcionalista, tinha a sociologia como essa ciência objetiva, né? O seu principal conceito é o conceito dos fatos sociais, que tem essas três características: é o exterior, coercitivo e geral, né, que já é formado dentro dessa modo de organização social, onde existe uma consciência coletiva que se sobrepõe ao indivíduo. Esses fatos sociais são essas instituições, como família, educação, direito, idioma. O suicídio, a gente entendeu um pouco como ele entra dentro dessa perspectiva, e o sujeito que precisa se adequar a essa realidade social. Gente, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vamos discutir lá no fórum. Manda suas questões. Fala mesmo, porque a gente está aberto aí a perguntas, a questão, ao debate, para a gente poder tentar absorver o assunto da melhor forma possível, tá? Beleza? Então, um abraço para vocês. Uma boa semana a todos e vamos seguir firme aí nesses estudos. Em breve a gente tá de volta, tá ok? Valeu!